Agora que nós vamos contar para vocês. O casarão mais antigo de Cachoeirinha, que fica aqui na nossa região metropolitana, está abandonado. Olha que obra, gente. Esse imóvel de 2 séculos, ele virou patrimônio público em março do ano passado. Só que a área tombada e destinada à proteção ainda segue indefinida e o acesso proibido. A construção fica dentro de uma imensa área privada. Um impasse sem solução. Acompanhe na reportagem. Às margens da Avenida Flores da Cunha, a principal de Cachoeirinha, está uma área verde particular gigantesca, o famoso Mato do Júlio. Quem passa pela frente não imagina a riqueza cultural que sobrevive no interior do terreno. Do alto é possível ver os 256 hectares de Mata Atlântica com remanescentes do bioma Pampa. Em meio à floresta está um casarão construído por volta de 1815 que pertencia ao comendador João Batista Soares da Silva e Cruz. Essa casa ela é conhecida como a Casa dos Batistas, que é o nome do primeiro herdeiro e do construtor, que foi lá por volta de 1814 que ele constrói a casa. Era uma família típica da época, né? Se a gente pode dizer assim. Dono de terras, agricultura, com gado e tudo mais. Até com pessoas escravizadas e possivelmente pessoas livres que trabalhavam para ele. A fazenda deu origem ao município de Cachoeirinha. A construção mais antiga da cidade preserva marcas de um passado de 2 séculos atrás. É uma das poucas casas do estado que conserva, por exemplo, a senzala. Só que a estrutura está caindo. As telhas moldadas nas coxas das pessoas escravizadas resistem à ação do tempo. Essa daqui é uma das casas mais antigas do Rio Grande do Sul. No momento que isso aqui cair, é como se a cultura gaúcha caísse junto. Apesar de nunca ter sido considerada uma unidade de conservação, pesquisadores do coletivo Mato do Júlio já catalogaram várias espécies de animais nativos que habitam a região, como o graxaim e ainda o gato do mato pequeno, ameaçado de extinção. A batalha judicial pela preservação do casarão começou em 1997 e ganhou força com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. Em 2019, a Justiça determinou o tombamento do imóvel pelo município. E a Prefeitura de Cachoeirinha só cumpriu a decisão em março do ano passado. O decreto também determina a delimitação de 6 hectares no entorno da casa. A Prefeitura estabeleceu 120 dias para a contratação de um laudo técnico para fixar os limites do bem público. Mas o prazo expirou na metade do ano passado e nada ocorreu. Sem saber onde começa e onde termina a área pública, segue valendo o que diz na porteira: propriedade particular. E o acesso ao imóvel pela antiga estrada de terra continua proibido. Esse tombamento ele serviu só para cumprir tabela com o Ministério Público, que obrigou a cidade a fazer o tombamento. Fora isso, não teve fiscalização, não teve um projeto, não teve nada. Tu tem uma floresta gigante aqui, tu tem uma casa histórica, tu tem animais em extinção. Isso aqui tem que ser cuidado, isso aqui tem que ser preservado. Bom, a Prefeitura de Cachoeirinha confirma que a Casa dos Batistas foi tombada como patrimônio histórico em 2022. E com isso deve ocorrer a preservação do sítio histórico e também sua manutenção fica a cargo dos proprietários do local. Mesmo assim, o município está em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado para garantir a preservação da casa e também ali dos arredores. Glauco. Uma verba de quase R$200 mil será utilizada para o escoramento das paredes e outras estruturas da casa. O trabalho vai depender de uma ampla análise de restauradores e o município buscará parcerias com a União, Estado e empresários. Além disso, o município já garantiu judicialmente o acesso à casa, visto que é uma área particular. Que coisa linda esse lugar, André. A gente estava olhando as imagens antes, é um paraíso no meio da zona urbana de municípios, né? Mas que a gente virou as costas. A gente, eu digo, é a coletividade, é a população, são as prefeituras, ou a prefeitura, no caso, a própria família. E quando a gente dá as costas para o passado, a gente anda de ré em direção ao futuro.
não tá certo. Não Olha tá aí, certo. Olha aí o contraste. Essa área tem cerca de 254 hectares, né? 264. 264 hectares. Isso dá quase 300 campos de futebol. O que acontece, Glauco? Tem uma questão aí bastante importante. Olhem os detalhes. Coisa linda, né? Os detalhes, as janelas, inclusive aqui há uma parte, inclusive na história, neste ponto aqui, que teria sido a senzala, já que é uma casa que tem 2 séculos. Um casarão, né, estilo colonial, a gente percebe que é uma obra histórica e de preservação. Foi criado, alguns anos atrás, uma frente parlamentar, né, dos vereadores de Cachoeirinha. Só que essa frente, me parece que o presidente se tornou depois secretário, ela não seguiu adiante, mas foi essa frente que recebeu as imagens, né, das imagens ali dentro desta casa, porque eu li que a própria frente parlamentar, quando recebeu essas imagens, quis saber, mas aonde é que está? Onde estão os móveis de dentro? E aonde é que estão as roupas que ainda estavam dentro da casa? E de uns anos para cá elas desapareceram. Isso eu li a reportagem na época que saiu a respeito disso, desta frente parlamentar, que recebeu essas imagens. Inclusive na garagem tinha um Opala, estacionado, imagina há quantos anos parado, né? Quer dizer, é uma casa que ela tinha uma riqueza enorme também internamente, imagine roupas. E é isso que a frente parlamentar ia investigar. Aonde é que os móveis foram, aonde que as roupas foram, mas no fim essa frente parlamentar parece que não foi dada uma sequência segundo relatos e aí não temos também essas respostas. Há uma dívida de 23 milhões da família proprietária da área que há uma negociação com a prefeitura de tornar parte desta área, transformá-la em área de construção, para construção de moradias. Sim. Mas isto tudo depende desta negociação da família, dívida, que não mora aqui, mora na Europa, e aí seria uma troca. Mas isso tudo ainda depende de uma série de conversações. Olha os detalhes daqui de cima, Glauco. Me parece que isso aí é na região onde estaria a senzala e, é bom deixar claro, pela nota da prefeitura, R$200 mil, é para coisas emergenciais, inclusive escoramento das paredes. Infelizmente, 200 anos de história, imagine só, né? Olha. Até é um milagre estar de pé ainda a construção, sem manutenção alguma. Dizem que a própria expressão feito nas coxas, né? Que a gente diz para coisas mal feitas, né? A origem é nessa história desse tipo de telha, que era feita exatamente com barro, né, feita na coxa, mas a gente percebe que são telhas muito bem feitas e que têm 200 anos, Glauco. Nos detalhes, a largura das paredes, as madeiras, infelizmente, se apodrecendo devido, obviamente, né, ao desgaste com o tempo, os detalhes de encaixe de pedras, é algo excepcional e que precisa ser preservado. Sim, deveria ser um memorial e não um culto ao esquecimento, convenhamos. É isso que está se vendo. E esse 6,5 hectares que inclui a casa também precisa ser delimitado. E a outra questão, há animais ali dentro em extinção, né? Como a gente pôde observar na reportagem. Tomara que venha uma solução para isso aí, que as pessoas tenham acesso a essa parte da história que muita gente não conhece. E eu vou ser bem sincero, eu não conheci. E que seja um local de visitação pública, né? Sim. Que seja um local de visitação pública, de preservação e de visitação pública. Impressionante. A área, tamanho da área. Impressionante. Bom, vamos voltar para a Serra Gaúcha, onde está o